Olá, me chamo Antônio, sou mestrando do programa de pós-graduação em biotecnologia da Universidade Federal de Pelotas e hoje apresentarei o trabalho intitulado Efeitos da exposição ao Roundup e glifosato no sistema reprodutor de peixes. Então, o glifosato tornou-se o herbicida mais utilizado mundialmente logo após a sua introdução pela Monsanto em 1996. Isso se deu principalmente pela ampla adoção nos sistemas agrícolas de culturas resistentes a esse herbicida. Então, o glifosato pode ser utilizado sozinho, mas ele é comumente empregado na sua forma comercial Roundup. Então, o Roundup é um herbicida que contém glifosato como ingrediente ativo e polioxetilinamina como surfactante. Seu mecanismo de ação é inibir a enzima 5-enol-piruvil-chiquimato-3-fosfato sintase, que é essencial à via do chiquimato, uma importante rota metabólica de produção de aminoácidos aromáticos em plantas. Fato é que o Roundup possui um impacto ambiental relevante, pois ele é altamente solúvel e possui longa meia-vida em água e dessa forma facilmente ele atinge os corpos d'água naturais pela lixiviação da superfície do solo. Dessa forma, ambientes aquáticos, ecossistemas aquáticos, usualmente são receptores de glifosato, levando tanto à perda da biodiversidade quanto os tornando mais suscetíveis à poluição e outros fatores antrópicos. Então, mesmo que o Roundup seja para uso específico em plantas, esse herbicida induz uma série de efeitos negativos em uma variedade de organismos não-alvo, como os peixes, sobretudo no sistema reprodutor desses animais, o que é preocupante por ameaçar o ciclo de vida dessas espécies e até mesmo acelerar o processo de extinção. Então, com base nisso, o objetivo do presente trabalho foi elaborar uma revisão de literatura, compilando e discutindo os principais estudos que relacionam defeitos na reprodução de machos e fêmeas em embriões expostos tanto ao glifosato quanto ao Roundup. Para isso, a busca dos estudos se deu em 3 diferentes bancos de dados, PubMed, Google Scholar e Scielo, e foram selecionadas 10 palavras-chave: Roundup, glifosato, peixes, reprodução, espermatozoides, ovários, embriões, machos, fêmeas e gametas. Então, o Roundup e o glifosato induzem ao comprometimento da qualidade de gametas masculinos em diferentes aspectos. Especialmente a diminuição dos níveis de motilidade é o principal indicador da perda de viabilidade desses gametas, porque isso reduz de forma significativa o sucesso da fertilização. Menores níveis de motilidade estão associados à redução induzida pelo herbicida da respiração mitocondrial, pela inibição de enzimas mitocondriais essenciais à motilidade e pela redução dos níveis de ATP. E também são diversas as alterações em parâmetros de qualidade reprodutiva de fêmeas expostas tanto ao Roundup quanto ao glifosato. Mas especialmente como expõe as figuras, o glifosato induz ao aumento dos níveis do fator esteroidogênico 1, o SF1, assim aumentando o diâmetro dos oócitos. Isso ocorre porque esse fator de transcrição é responsável pelo depósito de lipídios nos oócitos durante o período pré-vitelogênico. Portanto, seu aumento resulta na formação dessas membranas concêntricas e mielinizadas que afetam o desenvolvimento dos oócitos por também afetarem o bloqueio da polispermia, o que reduz o sucesso da fertilização. No desenvolvimento embrionário, as principais alterações são principalmente malformações morfológicas, maiores taxas cumulativas de mortalidade e a diminuição nos níveis de eclodibilidade. Então, a exemplo disso, conforme expõe a figura de cima, há uma relação inversamente proporcional entre os níveis de sobrevivência e a concentração e o período de exposição ao glifosato. Então, à medida que a concentração do herbicida aumenta, a sobrevivência dos embriões diminui. Da mesma forma, conforme aumenta a exposição ao glifosato, as taxas de eclodibilidade também tendem a diminuir. Aqui um gráfico abstract que submariza os principais efeitos negativos na reprodução de peixes após a exposição aos herbicidas à base de glifosato. E nesse sentido é fato que esses herbicidas atuam de forma extremamente nociva, levando a anormalidades histológicas, morfológicas e genéticas, além da aceleração de processos oxidativos no sistema reprodutor. Então, nesse sentido, leis ambientais que limitem o uso desses herbicidas devem ser criadas ou readequadas, e novas metodologias que usem peixes como bioindicadores de qualidade de água devem surgir, da mesma forma que medidas que visem descontaminar esses ambientes aquáticos. Muito obrigado.
Olá, eu me chamo Paloma Birman, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, orientada pela professora Lucélia Savenhago. Hoje eu venho apresentar o trabalho intitulado Efeito do tipo antidepressivo da Comagatella pastoris KM71H, modulação da microbiota intestinal em camundongos. A Comagatella pastoris ela é uma levedura frequentemente encontrada em árvores, e nos últimos anos ela teve sua atividade probiótica descrita. Mais recentemente, o nosso grupo de pesquisa descreveu seu efeito do tipo antidepressivos em modelos animais de depressão. Muitos estudos vêm relatando que pacientes depressivos apresentam uma alteração na composição da microbiota intestinal quando comparados aos saudáveis. Nesse sentido, os probióticos eles vêm ganhando uma devida atenção, uma vez que eles são capazes de reduzir os sintomas depressivos por diversos mecanismos, como, por exemplo, na modulação da microbiota intestinal e na preservação da integridade da barreira intestinal. Uma das principais causas de disbiose, ou seja, de alteração da composição da microbiota intestinal, é pelo uso excessivo de antibacterianos. Então, essa disbiose, ela provoca uma alteração no ambiente intestinal, afetando a barreira intestinal, tornando, então, ela mais permeável. Essa barreira, ela é altamente seletiva e ela impede que produtos ou subprodutos saiam do lume intestinal. Porém, então, quando nós temos uma permeabilidade, ou seja, um intestino permeável, moléculas como o lipopolissacarídeo acabam saindo do lume intestinal, podendo alcançar o sistema nervoso central, acarretando, então, no desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, como o caso da depressão. Diante disso, o objetivo desse estudo foi investigar o efeito do tipo antidepressivo da Comagatella pastoris KM71H em camundongos com disbiose induzida por antibacteriano. Para isso, então, a Comagatella pastoris ela foi utilizada na concentração de 10/8 unidades formadoras de colônia e administrada pela via intragástrica em camundongos suíços machos. O delineamento experimental está ilustrado na figura 1, onde no dia 1, os animais eles receberam uma injeção intraperitoneal do antibacteriano clindamicina. Do dia 2 ao dia 15, os animais receberam a Comagatella pastoris e no 16º dia eles foram avaliados no teste da suspensão da cauda. Foi realizada a coleta de fezes para análise da microbiota intestinal e a eutanásia para verificar a permeabilidade intestinal. Os resultados estão dispostos na figura 2, onde na figura 2A estão dispostos os resultados do teste da suspensão da cauda, onde nós podemos observar que os animais que receberam a clindamicina tiveram um aumento no tempo de mobilidade quando comparados ao grupo controle. Vale ressaltar que o aumento no tempo de mobilidade é um indicativo do comportamento tipo depressivo em roedores. Interessantemente, quando os animais receberam a Comagatella pastoris, esse tempo de mobilidade foi reduzido, caracterizando assim o seu efeito do tipo antidepressivo. Na figura B, estão dispostos os resultados da permeabilidade intestinal. Então, nós podemos observar que os animais que receberam a clindamicina tiveram um aumento da concentração do reagente Phytisub-Extran. Ele é um marcador de permeabilidade intestinal. E os animais, então, que receberam a clindamicina, a Comagatella pastoris, tiveram uma diminuição desse Phytisub-Extran no plasma sanguíneo. A figura C estão dispostos os resultados da composição da microbiota intestinal, onde nós podemos observar, então, que os animais que receberam a clindamicina tiveram um aumento dos micro-organismos pertencentes ao filo Proteobactéria. Já os animais que receberam a clindamicina mais o tratamento com a Comagatella pastoris tiveram uma diminuição desse filo e um aumento dos bacteroidetes e firmicutes. Então, vale ressaltar que uma microbiota intestinal saudável e equilibrada é composta principalmente de bacteroidetes e firmicutes. Dessa maneira, nós podemos concluir que a Comagatella pastoris possui um efeito do tipo antidepressivo e preserva a integridade da barreira intestinal através da modulação da microbiota intestinal. Algumas referências. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Meu nome é Carolina. Eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Efeitos do cromo em Drocotilia ranunculoides, um estudo para utilização em biofiltros, com orientação do professor Dr. Robson Andreassi. Bom, em primeiro lugar, em relação à contaminação por metais pesados, ela apresenta grandes riscos devido às propriedades de não degradação, em conjunto com a bioacumulação ao longo das cadeias tróficas. Também a gente pode citar os efeitos tóxicos que são causados mesmo em baixas concentrações. Em relação ao cromo, ele apresenta como principais fontes o lançamento de efluentes industriais sem tratamento, e a gente pode mencionar mais especificamente algumas propriedades do cromo 6 de ser altamente solúvel, de ter uma grande permeabilidade e um potencial oxidativo. E essas características, em conjunto, elas causam diferentes efeitos que são mutagênicos, genotóxicos e cancerígenos. Bom, a remoção de metais pesados do meio aquático, eles podem ser realizados por diferentes métodos, e entre eles pode ser a utilização de biofiltros do tipo ilhas flutuantes, que são uma variação do sistema de wetland construído, que visam a remoção de contaminantes com o objetivo maior de ter uma melhoria da qualidade da água. Em relação às plantas que podem ser utilizadas para remoção de contaminantes nesse tipo de sistema, a gente pode mencionar as macrófitas aquáticas, e entre elas, mais especificamente, a espécie Drocotilia ranunculoides. É uma espécie que tem uma presença natural no município de Pelotas e já foi identificado um potencial natural dela remover alguns metais pesados aqui no município. E para que a gente consiga aplicar essa espécie de planta em sistemas de biofiltração, é necessário entender os diferentes efeitos que os metais causam nessas plantas. Por exemplo, um dos efeitos é o aumento das espécies reativas de oxigênio, como, por exemplo, o radical superóxido e o peróxido de hidrogênio, que vão causar o estresse oxidativo e tem como consequência a peroxidação lipídica. E essa peroxidação ela vai causar danos à membrana, que é tanto na estrutura quanto no funcionamento, que podem levar à morte celular. Desse modo, o objetivo desse trabalho, então, é compreender os efeitos do cromo 6 em Drocotilia ranunculoides em relação à peroxidação lipídica para uma aplicação em sistemas de biofiltração do tipo ilhas flutuantes. A nossa metodologia, então, ela se iniciou pela coleta das plantas no município de Pelotas, foi realizada, então, uma posterior lavagem para remoção dos sedimentos, e as plantas elas foram colocadas em uma solução nutritiva para ambientação. Aí, posteriormente, foi realizado o experimento colocando as plantas em 7 dias, a uma temperatura de 25 graus Celsius, em diferentes concentrações de cromo. E para o ensaio de T-bares, então, foi realizado um processo de incubação em ácido acético e em ácido tilbarbitúrico a 95 graus Celsius por 60 minutos, e as leituras foram realizadas em espectrofotômetro em 532 nanômetros. Em relação aos principais resultados que foram encontrados, a gente consegue ver que houve um aumento da peroxidação lipídica em relação ao controle nas nossas maiores concentrações de cromo, e esses resultados, ele está em acordo com outros estudos já realizados anteriormente por Liu e colaboradores em 2014 e Charmy e colaboradores em 2012, que também verificaram a peroxidação lipídica, então, em plantas que estavam sofrendo, estavam em contato com o cromo 6, também tendo risco de ter esse dano oxidativo. E também esses resultados eles estão corroborando outros resultados que verificaram um aumento da peroxidação lipídica, então induzida por diferentes metais pesados, que foi o arsênio, o chumbo e o alumínio. Como principais conclusões, então, a detecção dessa peroxidação lipídica aumentada só nas maiores concentrações demonstra que a planta, nas concentrações anteriores, ela conseguiu ter uma grande tolerância a esse metal, já que essas concentrações elas já são consideradas elevadas. E a gente está realizando outras análises para fazer o entendimento de quais atividades enzimáticas estão colaborando para essa tolerância ao cromo. E os resultados, então, que foram identificados de T-bares em conjunto com essa nossa identificação prévia de potencial de remoção de metais pesados, faz com que a gente tenha uma excelente recomendação para a utilização em sistemas de biofiltração de ambientes aquáticos contaminados com cromo. Nossas referências, muito obrigada.
Pesquisa em Educação Algébrica na UFPEL. Olá, eu me chamo Valesca Gouveia, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da UFPEL e hoje contarei para vocês um pouco das pesquisas sobre educação algébrica realizadas na UFPEL pelo projeto Educação Algébrica, um panorama da escola-universidade. Na edição anterior deste mesmo evento, sexto CIEP, foram apresentados 2 trabalhos por integrantes do grupo. Ambos traziam informações sobre as pesquisas realizadas no projeto, um sobre a elaboração das questões aplicadas, outro com a análise de uma das questões desenvolvidas com os alunos. Outra integrante do grupo, a Ana Bilhalva, defendeu a dissertação intitulada Investigando o Pensamento Algébrico à luz da Teoria dos Campos Conceituais, tendo relação também com as pesquisas sobre a educação algébrica do grupo. Além do segmento das atividades realizadas pelo Grupo de Pesquisa em Educação Algébrica, estou desenvolvendo uma dissertação no Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática na UFPEL, com o intuito de pesquisar a respeito do pensamento algébrico de professores que ensinam matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. A proposta é oferecer um curso de formação continuada para professores que ensinam matemática nos anos iniciais em atuação em escolas públicas, utilizando a mesma base teórica do grupo Fiorentini. A ideia surgiu devido à orientação da BNCC de estudar conceitos algébricos desde os anos iniciais do ensino fundamental. O curso de formação é oportuno aos mesmos, tendo em vista que a BNCC entrou em vigor recentemente, final de 2019, e os professores não tiveram formação para utilizá-la, além de estarem acostumados a trabalhar com os PCN. E que nos PCN a álgebra ganhava maior destaque nas séries finais do ensino fundamental, enquanto na BNCC torna imprescindível o trabalho com a álgebra nos processos de ensino e aprendizagem desde os anos iniciais do ensino fundamental. Segundo Fiorentini, Fernandes e Cristóvão e Fiorentini, Miorim e Miguel, o desenvolvimento do pensamento algébrico é de extrema importância no processo de ensino e aprendizagem de álgebra. Os autores sustentam que o pensamento algébrico pode ser desenvolvido antes mesmo de ocorrer a presença de uma linguagem algébrica simbólica, identificados através dos caracterizadores do pensamento algébrico. Ambas pesquisas trabalham com a análise do pensamento algébrico através da elaboração e realização de atividades de cunho exploratório investigativas. Além disso, as investigações complementam-se quanto à etapa de ensino a qual pesquisam, os anos finais e os anos iniciais do ensino fundamental. Como visto, o trabalho está avançando, explorando a temática da educação algébrica, porém agora com outro público, oferecendo formação continuada para professores que ensinam matemática nos anos iniciais em atuação em escolas públicas, contribuindo para a educação algébrica das escolas em diferentes etapas da educação básica. Olá, eu me chamo Camila Brasil, sou aluna do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Química, orientada pelo professor Bruno dos Santos Pastoriza e com a colaboração da Vitória Esquiavon da Silva e da Thaís Ruas Viegas, apresento uma breve explicação sobre o trabalho, o processo de ensino e aprendizagem de Química em tempos de pandemia. Diante da emergência da saúde pública vivenciada no início do ano de 2020, devido à rápida propagação e contágio no mundo do SARS-CoV-2, causador da doença Covid-19, a Organização Mundial da Saúde caracterizou tal situação como pandêmica e, como medida preventiva, ocorreu a suspensão das atividades escolares em 192 países. Nesse contexto, que impacta até hoje a vida das pessoas, houve a necessidade de adequação das instituições de ensino da educação básica e também do ensino superior, que migraram do ensino presencial para o remoto,
trazendo desafios aos professores e aos alunos na adaptação e na superação diante do caráter emergencial sobre as novas formas de ensinar e aprender. As atividades estão sendo propostas e desenvolvidas de diferentes formas, sendo necessário e fundamental diversificá-las, levando em consideração possíveis limitações ao acesso e buscando minimizar os impactos. Através da articulação do contexto pandêmico, dos desafios enfrentados pelos sistemas de ensino nesse período e também pela potencialidade e presença das tecnologias de informação e comunicação no ensino contemporâneo, que se desenvolve esse trabalho, com o objetivo de discutir as percepções e os usos das ferramentas digitais por professores e alunos no processo de ensino e aprendizagem o ensino de Química durante a pandemia, em que serão apresentadas 2 produções inseridas nessa relação. O desenvolvimento desse trabalho ocorreu a partir da proposta da disciplina de Seminário 2, ofertada no programa de pós-graduação em Química da UFPEL. Foi solicitada a construção de um trabalho escrito com a apresentação de um seminário. Para isso, foi necessário escolher 2 artigos relacionados a temáticas relevantes na linha de pesquisa matriculada, nesse caso, a de ensino de Química. Na pesquisa foi utilizada a base de dados do portal de periódicos da CAPES, selecionando 2 artigos resultantes da busca a respeito do ensino de Química e o momento da pandemia. De acordo com o exposto, os artigos escolhidos foram uma abordagem baseada em pesquisa aplicada para apoiar professores de Química durante a pandemia Covid-19, em que os autores descrevem os resultados de uma pesquisa aplicada em Israel para apoiar os professores de Química do ensino médio, apresentando como objetivo analisar as dificuldades em que os docentes encontraram, as necessidades e os meios para compartilhar seus conhecimentos, materiais e estratégias de ensino para o ensino online. O segundo trabalho apresenta, então, como título Sucessos e Desafios, Ensino e Aprendizagem Online de Química no Ensino Superior na China, na época do Covid-19, em que o contexto apresentado se direciona aos professores de ensino superior da China e apresentam como objetivo compreender sobre o ensino e aprendizagem e o impacto da tecnologia na educação online de Química. Com base nos resultados obtidos na aplicação dos questionários, os autores da pesquisa encaminham que os professores relatam necessidades de conhecimentos tecnológicos e pedagógicos, nomeadamente em como utilizar as ferramentas tecnológicas, em particular para os fins pedagógicos. Apresentaram dificuldades no acesso a equipamentos e internet, e também no engajamento e na falta de interação. Os resultados contribuem no ensino de Química por apresentarem temáticas atuais, que vêm utilizando as TICs e metodologias ativas, com os docentes buscando adequar suas práticas de ensino com o uso dos recursos tecnológicos e melhorias quando comparadas às atividades tradicionais do ensino presencial. Apresentaram também que foi um desafio para os docentes em ajustar os seus métodos de ensino para o novo formato de forma tão rápida. Considera-se também que as análises feitas nos artigos explorados se alinham de modo geral com experiências possíveis de serem realizadas aqui no Brasil. Finalizando essa breve apresentação, gostaria de convidá-los a todos para fazerem a leitura do trabalho completo. Fico aqui com o meu e-mail à disposição para maiores esclarecimentos e agradeço a todos a atenção.